Oi, oi, oi! Estamos aqui, live familiar é sempre uma questão, porque daí está toda a família envolvida, Mel com sono. Oi, 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 sejam bem-vindas. Lari, Carol, Carol, nossa, quanto tempo! Amanda Lima, Gé, Liane, Ana Flávia. Ixi, tá brava porque ela estava mamando e eu interrompi, ela quer dormir. Eles estão por aqui porque eles vão aparecer um pouquinho na live, mas acho que a Mel vai ter que ir logo embora porque ela quer dormir. Esperando a mamãe entrar. Feliz Dia das Mães para todo mundo que tá aí, mamães nos assistindo. Nós fizemos um vídeo de homenagem para vocês. Quem não assistiu, olha lá no feed, que foi de todo o coração, com muito carinho. Isa. Será que a mami está sabendo entrar aqui? Vamos ver. Feliz Dia das Mães, Jana. Você também, Jéssica. Ó, ela entrou. Vamos lá. Oi, oi, oi. Aê! Ai, que linda! Oi, mamu linda! Oi, amor. Ai, pena não estarmos juntinhas, mas pelo menos feliz por essa internet que nos une. O dente sujo de batom, gente. Eu que tô. Seja bem-vinda, Mamu, à nossa live. Eu acho que os nossos pequenos talvez já tenham que aparecer, porque estão aqui já. Amor da vovó. Vamos dar Feliz Dia das Mães pra vovó? Bebel. Oiê. Vamos já fazer um printzinho, peraí. Desativar comentários. Vem que a gente já vai fazer uma foto aqui. Cadê? E cadê os daí? A gente quer foto com os daí também. Seu pai foi buscar o ring light, porque daqui a pouco vai ficar escuro aqui. Ah, entendi. E a Naemi tá por aí? Tá chegando. Então tá. Então, a hora que chegarem os daí, a senhora põe todo mundo pra gente fazer um print também. E bora começar a conversar, então. Vamos. Essa live vai ter crianças por aqui passando, hein, gente? Mamu, então acho que uma das coisas, né, que muita gente pergunta, assim, é um pouco pra gente contar da nossa história, né, da nossa carreira, como tudo começou e como... Enfim, vou ir fazendo perguntas aqui pra senhora, então. Conta pra gente, então, primeiro, porque meu avô puxava lenha, né, caminhoneiro, minha avó semi-analfabeta. E aí, como que foi isso da senhora escolher fazer medicina numa cidade que não tinha faculdade de medicina? Conta um pouquinho. Bom, eu tenho um irmão mais velho, né? Tio Lorival. E aí ele decidiu fazer medicina. E aí eu fui no vácuo dele, porque eu admirava ele, admiro, aliás, até hoje, né? Uma inspiração de vida para mim. Aí, como ele foi fazer, eu falei, então acho que eu vou fazer também. Legal. Foi assim. E aí, a senhora fez aonde? Aí fiz em Brasília, né? O NB, fiz no NB. E aí lá na graduação, eu me deparei com a dermatologia e me apaixonei porque a dermatologia era uma especialidade que de resultados, né? Sim! Você via resultados rápidos e visíveis, né? Sim. Não era aquela coisa que você passava na endócrino, na cardio, das várias especialidades assim que era mais demorado o resultado, né? E aí isso me apaixonou, o retorno
você tratava do paciente, 15 dias depois ele voltava, ele já estava bom, né? Mas isso aqui Verdade. parece que é muito bom, né? Parece que é a medicina que você sonha em ter, em ser, né? Em realizar. E depois me casei durante o curso, pode ir contando assim? Pode, Pode. conta. Me casei durante o curso e nós fomos muito apressados, já tivemos a Cíntia, depois, um ano e meio depois, já tivemos a Thaís durante o curso. E o meu marido morava no Mato Grosso, olha que loucura, né? A gente casou, Sim. cada um ficou no seu canto, assim, um casamento bem moderno. E ela. Ah, acho que pela situação, né? Porque como casaram cedo, a senhora fazendo É, faculdade, ele tinha que trabalhar, né? Então, cada um do jeito que dava para ser, né? e, assim, buscando a santidade, né? A gente decidiu casar durante o curso. E apressadamente tivemos meninas, a Cíntia e a Thaís. Mas aí foi bem difícil, né? Porque eu lá em Brasília sozinha, ele lá no Mato Grosso. Logo a Cíntia nasceu, depois veio a Thaís. E a Thaisinha teve alergia ao leite de vaca no começo. E foi muito difícil, porque tinha muita diarreia. E aí, naquela época, não tinha esses leites especiais. Aí era um tal de fazer um leite de peito de frango. Nossa. Era uma É luta. por isso que eu não gosto de frango até hoje, gente. E aí tinha que arrumar as babás, né, para cuidar delas. Eu fazendo a faculdade, não parei nada. E aí a gente, assim, com medo de arrumar alguém lá em Brasília, a gente levava as meninas, as babás daqui de Araguari. Mas chegava em Brasília, elas achavam tudo muito complicado, né? Uma cidade diferente, uma cidade que não tinha esquina, não tinha praça. E aí a Thaís, mas a Cíntia tiveram 10 babás. Nossa. Praticamente uma por mês, né? Elas se levava, era o tempo de chegar, elas queriam voltar. Até que a última deu certo, porque ela foi ruar. Aí levava as Taizinha para a rua, e aí ia para o ponto de táxi, conversar com os taxistas, ia para o supermercado, ia sassaricar, né? Essa conseguiu ficar um tempo maior, até que eu consegui terminar o curso, né? E graças a Deus encerrei, fiz minha residência. E depois voltei para o Mato Grosso, porque o Edmar estava lá, o pai delas, né? Mas era uma cidade de 4.000 habitantes, muito pequenininha. E lá a gente ficou fazendo de tudo, né? Eu queria fazer só para quem fez dermato, fugindo de gineco, Sim. fugindo de pediatria, né? Mas não tinha escolha. Os casos de dermato, os outros dois médicos me passavam, mas eu acabava fazendo de tudo lá. Fazia parto, lá era um lugar de desmatamento, chegava muita gente acidentada, de muitos cortes graves, pau que caía na cabeça, paciente que ficava em coma. Então, tive que me virar. Então, acho assim, que eu envelheci uns 10 anos fazendo essa medicina lá, porque o que eu queria era dermato mesmo, né? O que eu sabia fazer bem era dermato. Mas, enfim, deu certo, sobrevivi, né? Envelheci, mas sobrevivi. Até que os seus avós, né, resolveram, meus pais, resolveram ir lá conhecer o lugar. Aí, quando eles chegaram lá, para chegar, era assim, era muito longe, né? Bem no norte do Mato Grosso, divisa com o Pará. E no caminho era ponte caída, era toleira, era malária, né? Tinha que ficar lá no toleiro com o vidro fechado, maior calorão. Meu pai pegou malária quantas vezes, mãe? Acho que foram umas 10 vezes, né? Aí ele ficou com malária na lua de mel, né? Coitado, Foi! ficou Ai, com uma tanta crise de história que malária. esses dois têm para contar, gente. Eu, um pouco que eu lembro de Mato Grosso, e de fato eu não lembro eu mesma, acho que eu lembro mais de ver foto. Mas eu lembro da gente tomar banho de bacia, que esquentava A gente água, em comentar. punha, no, tomar banho de rio também, não era? Ah, era uma vida bem natureba, bem. A gente ia para as praias lá do Araguaia, ia pescar, né? A gente aproveitou bem essa fase lá, né? E teve Foi, uma época que a senhora chegou a dar aula pra gente em casa também, que acho que tinha essa dificuldade também de escola lá, né? porque lá é muito pequenininho, não tinha energia elétrica, não tinha água, era de poço, né?
a energia tinha um gerador na cidade, mas ele gerava tipo 4 horas por dia, que era o suficiente para quem não tivesse um gerador em casa ter um pouquinho de energia, de água, mas era muito precário, era tudo rua de terra, né? E aí lá, né, vocês pequenininhas, eu dava aula para vocês em casa também, né? Além de trabalhar no hospital que tinha lá, o Hospital Vila Rica, eu dava essas aulas para vocês em casa também. Te amo. Ah, fofura, vovó te ama também. Bom, aí... Aqui tá tendo uns mosquitinhos. Aí, lá no Mato Grosso, então a gente ficou esse tempo, até que quando seus avós chegaram lá e viram aquela situação muito difícil, né? Muito sofrido lá. Eles fizeram uma proposta para o seu pai vir embora para cá. Ele era agrônomo da Emater, fazia 10 anos, né? E seu pai, por um milagre de Deus, porque a gente já tinha comprado terra lá, né? Eu, assim, muito sofrida, exercendo a minha medicina daquele jeito, mas ele gostava de lá. Aí ele decidiu vir, aceitou o convite dos seus avós e veio embora para Araguari e viemos todo mundo juntos para cá, né? Então foi esse período da nossa vida, teve bastante lutas, né? Muitas dificuldades, mas Deus guiando, Deus conduzindo todo o tempo. Ai, que lindo, a senhora, e a história toda. E aí viemos embora então para Araguari. E aí Isso. conta um pouquinho então, daí a senhora começou a trabalhar de fato como dermato. Isso, aí eu fui para um posto de saúde e lá eu era dermatologista e atendia todos os casos de dermato lá, né? Todo mundo encaminhava para mim e aí fiquei mais feliz de atender só dermatologia ali. E vocês foram crescendo, eu preferi ficar só no posto de saúde por um período, né? Até vocês crescerem, afinal de contas a vida já tinha sido tão turbulenta até então, né? Sozinha Super. lá em Brasília com vocês, depois lá no Mato Grosso também, tudo muito difícil. Até que finalmente a gente conseguiu, né, ter uma casa legal aqui em Araguari. Ai, Gisele, querida. A Gi tá perguntando em que ano que a gente mudou para Araguari, mãe? Foi em 86. 86, tá? Tava com 2 anos, então. Bom, e aqui então eu fiquei no posto, né? Esse tempo, fiquei 10 anos no posto. E as meninas, depois, quando já tinha uns 4 anos que eu estava no posto de saúde, eu recebi um convite do Dr. Simval, que é um cirurgião plástico aqui de Araguari, renomado, professor na UFO. Ele tinha terminado a residência dele, queria começar e queria uma parceria, assim, da gente montar juntos, né? Sim. Então ele me convidou e a gente montou um consultório, nós dois juntos. Foi o meu primeiro consultório. E lá eu fiquei, não sei se 4 ou 5 anos, quando seu pai sofreu aquele acidente, né? Aí o Edmar sofreu um acidente grave, eu fui acompanhar ele em Ribeirão Preto. Fiquei, aí abandonei, tive que sair do postinho, que saiu do consultório, que tinha recém começado, acho que tinha uns 6 meses, 8 meses de consultório. Parei para cuidar dele, né? Porque ele ficou muito ruim, todo quebrado. Se você e a sua irmã ficaram sendo cuidadas pelos avós, né? Minha mãe e meu pai. E eu fui cuidar do seu pai lá em Ribeirão Preto, que ele ficou internado lá. Aí foram 6 meses cuidando dele, eu como uma enfermeira dele, né? Que curativa, um monte de coisa, todo quebrado. Aí depois retomei, voltei quando seu pai ficou bom, depois de 9 meses, que ele voltou a andar, né? Eu Gente, não foi um retomei. acidente pequeno, né? Foi um acidente assim, que ele nasceu de Não. novo. E eu lembro que eu tinha até medo, assim, quando a gente ia visitar, porque ficou deformado, assim, e aquela pedra, a perna com aqueles estabilizadores externos de pendurada, sabe? Meio cena de filme, a história da minha mãe dá filme, assim, novela mexicana até, de tanto drama. Ai, nossa, muita vitória, muita luta e muita vitória, né, mãe? Muita, com certeza, Deus sustentando o tempo todo, né? E aí, continua, que a gente quer ouvir mais. Bom, aí seu pai ficou bom, eu retomei o consultório e o posto de saúde, né? Daí eu recebi o convite de uma grande amiga minha, a Zélia Tonini, que tinha um centro estético muito avançado na cidade, para ela ampliar, né? A gente juntas
eu dermato e ela também no centro estético, e a gente nós ficamos juntas, foi um tempo muito gostoso, de 10 anos nós ficamos juntas. Aí o meu irmão, esse Lorival, que é oftalmologista, é, me convidou para a gente construir uma coisa nossa, né? E daí eu saí para essa outra clínica, onde a gente tinha o nosso próprio espaço, ele também ele estava no hospital, e aí nós nos juntamos e foram também 10 anos de muita bênção, foi muito bom esse período que nós ficamos juntos, um espaço muito bonito. No final desses 10 anos, eu falo que minha vida é de 10 em 10. Aí, 10 anos depois, eu recebi um outro convite para compor um corpo clínico de uma grande clínica que tinha sido recém-inaugurada, mas multidisciplinar. E lá era só oftalmologista e eu lá no meio, né? E essa outra clínica era o Dr. Sardelli, me convidou, falou, Neide, vem, porque aqui a gente precisa de um dermato e tal, né? E aí eu fiquei assim, dividida, né? Se eu deixava meu irmão, se eu ia para essa outra clínica, mas parece que eu vi que lá numa clínica multidisciplinar grande, eu não resisti ao convite, eu fui. E lá eu fiquei mais 10 anos, mas aí a gente Mas foi só. ali antes teve uma questão, um marco aí também na vida da senhora da Dermato, né? Que acho que foi o primeiro laser, não era? Ah, verdade, isso É. mesmo. Porque Lá hoje na a gente vai clínica. contar um pouquinho também de como minha mãe cuida de mim e como eu cuido dela. E acho que nessa fase Isso. aí, a gente já começou a fazer coisas na gente, né? A senhora já começou a cuidar de mim e da minha irmã, enquanto dermatologista, estética também, né? E eu lembro muito porque foi É. uma revolução na nossa vida, porque daí a gente já falou, ah, então a gente já pode ficar livre de pelos. Então a gente ia lá quase que toda semana, né? Aí fazia depilação de axila e virilha, enfim. E assim, de uma. Vocês ouviram quem tá aqui desde o começo da live, né? Tá ouvindo a história dela de uma história muito sofrida e de muitas lutas. Então não começou tudo fácil, né? Então a gente ter esse luxo ali, né? Esse privilégio de ter uma mãe que tinha isso, era assim para poucos. Então eu lembro que eu já achava assim o máximo. Ai, estão perguntando quando foi o Aí primeiro lá laser. na É isso clínica. mesmo. Conta um pouquinho, Camila vai. apareceu aqui, Camila Tô vendo. Eu quero dar um Monte. oizinho, que Um tem tanta gente beijo. querida. Essa live tá tão uma live familiar, né? Obrigada, Jéssica, que tá aí com a gente desde o começo. Camilinha, doutora Lígia, Joyce, a Liz, da Moda Infantil. Tô dando oi. Cristiane, querida, Noraide, Sandra. Depois eu vejo mais. Ai, Tibana, queridas pacientes, Michele. Continua. Esse laser eu comprei em 2006, comprei um Starlux, que era a Mercedes da época, né? Ainda é uma máquina muito boa, com todas Sim. as ponteiras. E aí foi o primeiro laser da cidade, né? E foi realmente um marco na minha vida, porque a dermatologia estava avançando muito, muita tecnologia, e eu queria entrar nesse mundo também, né? Sim. Então, quando eu me formei, a dermatologia era muito dermatologia raiz, e depois eles fundaram a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e começamos a fazer os procedimentos. Me lembro que o meu primeiro preenchimento era colágeno injetável, né? É. Isso foi em quando? 1995, por aí. Eu Uau! devo ter feito o meu primeiro preenchimento com colágeno, né? Dava Uau! muita reação, né? Colágeno bovino. E logo começou a crescer muito a dermatologia e a gente correndo atrás e muitos avanços até que, né, começou a aparecer o laser. E a Cintia era muito peluda e eu ficava pensando assim, gente, se eu for pagar depilação a laser para a Cintia, eu vou quebrar, né? Então eu resolvi comprar a máquina porque eu ia fazer nela, na Taizinha, todo mundo que precisasse. E realmente foi muito bom esse marco na nossa vida. Estreiei Eu meu acho primeiro interessante a laser gente e aí falar disso, assim, de entender que é o que minha mãe tá contando, né? Que a Dermato começou ali ela começou na Dermato, raiz, que era só doenças. Então, sair um pouco disso, né? Partir para a área de estética e tendo coragem de ir rompendo barreiras ali, né? E laser para vocês entenderem. Eu tô vendo tá, a Pri aqui também, que é dermato, minha colega. Então tem médicos aqui também, né? Mas que entendem isso, que investir num laser é um grande investimento. É meio que você escolhe, tipo, eu vou investir na minha casa própria, eu trocar um carro, ou vou comprar um laser. Então é uma decisão de investimento na carreira mesmo, né?
E é uma luta Uhum. até hoje para tantos dermatos, né? Tanta gente que loca a máquina, né? É difícil, tem todas as dificuldades ali. Então, na nossa vida, da nossa carreira dermatológica, é um marco muito forte quando a gente compra nosso primeiro laser e ainda numa cidade que nem tinha Exatamente. laser ainda, né? Então, muito bacana. Eu vou dar um segundo, que eu acho que eu vou só acender a luz, que o sol agora tá se pondo, tá? A vista linda aqui, vou mostrar pra vocês. Mas, ó, tá indo embora a minha luz e eu esqueci de acender. Dá um segundo, peraí, gente. Que lindo arranjo na mesa. Maravilhoso. Obrigada. Muito obrigada, gente. Eu tenho que pôr o óculos para ler aqui, senão eu não consigo. Obrigada, Pati. Você também. Como vocês perceberam, não vi só acender a luz, mas a Mel estava ali chorando, tadinha, que no momento dela de sono, fiz só dar uma mãozinha. Boa, então a gente estava falando do laser, e aí acho que eu vou até começar a contar um pouco, porque a minha história começa aí, meio que junto disso tudo, né? Então, eu tá ali, né, vendo a minha mãe fazendo tudo com tanta paixão e a gente vivia no consultório, minha irmã. Então, desde que. Eu acho que o primeiro consultório de todos eu lembro muito pouco da gente ter frequentado, mas o segundo, que já foi ali com a Zélia, era uma clínica muito grande, para quem é de Araguari sabe, né? Ficava no centrinho ali da cidade. E Araguari é uma cidade que a gente anda muito a pé, né? Então, vai para escola a pé, era aula de inglês, era tanto curso, então a gente sempre dava uma passadinha por ali. Então, eu passava umas horas ali estudando, né? E aí todo mundo cuidava ali da gente. Era a Sueli, era a Zélia, era a Cícero, né? Cada um dava uma mãozinha ali junto. E eu via a E paixão da minha. às vezes você até substituía a secretária quando a secretária saía de férias, né? Várias vezes, isso, a gente já sabia fazer ali nota, agendar, atendia telefone, né? E aí a gente então frequentava muito ali e acho que a minha paixão começou dali. Eu já falava que queria ser médica desde sempre, porque eu já tinha essa paixão de ver a paixão da minha mãe, mas a dermata acho que começou a despertar em mim de eu frequentar ali e ver mesmo minha mãe fazendo, que era muito lindo. Bom, daí dali veio a outra clínica, isso. E mais do que isso também, que uma parte que minha mãe também pulou aí, mas que marcou muito a minha vida também, foram os congressos. Ontem eu estava fazendo faxina aqui em casa e aí achei uma pasta com, assim, todos os congressos que eu já fui, assim, é uma pasta imensa, não dava para contar quantos congressos fui. E se eu pensar que eu comecei na vida de congressos antes, porque minha mãe carregava a gente, né, mãe? Conta um pouquinho disso. Por que Ah, que eu sou tão é. ligada com a minha família de carregar eles para todo canto? Aprendi com ela. É assim que a gente voltou para Araguari, né? Aí com certeza ficou mais fácil frequentar congressos, né? E aí eu nunca ia sozinha, sempre levava, né? A gente ia, o marido de Belina, né? Dirigindo a Belina, e as meninas juntas, né? Todo que era congresso. Aí eu virei rato de congresso também. Todo congresso a gente ia. Aí fundaram a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, que eu gostava muito mais, né? E aí eu não perdia nenhum congresso. E as meninas juntas, nas festas, as meninas juntas. Sim, eu nunca ia sozinha para nenhum congresso, elas sempre juntas, né? Nós quatro. Que é uma das coisas que os nossos pacientes gostam muito e falam, né? Vocês se atualizam muito. Isso eu aprendi com a minha mãe, gente. Ela sempre teve fome por aprender. Ou bichinha que não se contentava com o que ela já sabia ou fazia. E ela já era referência na região, né? Não é só Araguari, quem daí sabe, né? E mesmo assim ela continuava aprendendo, 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 e eram milhares de congressos, gente. Eram vários congressos por ano. E por isso que agora a gente tem esse privilégio de ir juntas nos nossos congressos, né, mãe? É uma honra que eu tenho poder agora acompanhá-la não só como a filha da médica que estava indo no congresso, e eu só participava ali dos eventos sociais, mas eu poder estar sentada na aula do lado dela, ouvindo ela dar aula, ou ela me ouvindo também, né? Eu poder ter ela ali de plateia também é maravilhoso. Agradeço demais, Mamu. E o bom é saber que os filhos saem melhores que a gente, né? Porque eu nunca ia em congresso internacional, né? Que isso ainda tinha uma barreira. Falava, o pessoal, todo mundo ia na academia americana, no congresso da academia americana, e eu ficava ali só pensando, será que um dia eu vou?
Até que a Thaisinha, mãe, vamos pro congresso. E aí agora sim, no mundo é uma pequena. O mundo é Ó, eu pequeno até para nós. separei fotinhos aqui nossas, ó, mano, tem Ah, várias, que as meninas legal. separaram fotos nossas de congresso, então esse aqui foi um da Academia Americana, que a minha mãe tá falando. Esse, onde que foi? Eu nem lembro direito. San Diego? Não lembro. A minha irmã tá ali, ó, minha irmã sabe falar. Que é Orlando, Venci! né? Esse aí foi Orlando. Orlando. Orlando, ó, minha irmã é boa de. Esse aqui, Barcelona, que foi também outro congresso Aham. internacional delicioso que a gente foi. É... Bom, e aí, Cancún. deixa eu tirar. Eu não sei, eu tô. Ah, aqui, ó, teve mais. Ixi, já tem congresso demais aqui. Nova York também, foi outro internacional delicioso, que foi por agora. E aí, deixa eu então contar agora um pouco da minha parte. Como é que eu saio aqui, galera? Pronto. Então foi isso. Então eu já contei um pouco que eu escolhi dermato de, obviamente, ver a paixão da minha mãe, e eu também logo me apaixonei. E e aí, na faculdade de medicina, eu ainda ficava assim um pouco entre oftalmo, porque eu também via meu tio ali, né? E a dermato, mas quando eu passei pela dermato, eu falei, gente, isso é apaixonante, porque é um mundo sem fim. E isso que a minha mãe falou de ser uma especialidade de resultado, né? Então, você faz na hora, você já vê acontecendo, é mágico. E sem monotonia também, né, mãe? Então, por exemplo, a Não, minha mãe, não. monotonia não temos. E coisas Zero. iguais não temos. Porque minha mãe, por exemplo, é de uma área muito mais cirúrgica. Ela gosta, gente, de cirurgia raiz, sabe? Essas cirurgias grandes. Então, ela é da Sociedade de Cirurgia Dermatológica mesmo. E já é uma parte que eu, por exemplo, não amo tanto, as cirurgias imensas. Mas então, no mesmo dia que a gente faz uma. Eu gosto das cirurgias pequenas. Então, no mesmo dia que a gente faz uma cirurgia, a gente faz um botox, a gente vê uma doença, a gente faz um preenchimento, a gente faz um laser. Então, assim, é apaixonante mesmo. E aí que eu fui fazer faculdade, então, né? Eu primeiro passei numa faculdade em Mato Grosso, uma faculdade pública, e eu sofri um pouco lá, tipo, não sei, era uma realidade muito diferente. Aí logo eu passei também em Volta Redonda, e minha mãe, toda mãe, né, falou: filha, você não prefere Volta Redonda? Pode ir, né? E lá era particular, mas ela super me apoiou e fui. E foi muito importante, até pensando em planos de Deus, entender a voz de Deus, porque foi lá que eu conheci o Eduardo, meu marido, a gente fazia faculdade juntos. E aí, desde o começo da faculdade, eu já comecei a seguir dermato, acompanhar dermato lá, né? E assim que eu concluí a faculdade, eu já comecei a trabalhar um pouco como dermato já, em, tipo, porque eu acompanhava, então eu fazia, como a minha mãe, tipo, começou no posto, mas ela era referência, né? Então eu também comecei a atender convênio e ele já me mandava, sabia que eu era apaixonado, porque com a minha mãe professora, eu concluí a faculdade de medicina já sabendo muito dermato, porque eu passava as férias trabalhando com ela ali, ajudando, né? Grudadinha lá nela. E aí foi isso, mas eu tinha o sonho, obviamente, de voltar, então, para trabalhar com a minha mãe. Eu fiz a minha especialização aqui em São Paulo, daí fiz fellow de cabelo na USP e falei, agora acabei, então vamos voltar para Araguari. Então, aqui eu vivi assim, primeiro tive muitas professoras, grandes professoras aqui em São Paulo, de gente que me ajudou muito, mas eu não firmava de falar que quero fazer minha clínica, porque eu queria voltar para trabalhar com ela. E aí a gente foi assaltado aqui em São Paulo também. Nossa, minha vida é meio cercada de assaltos, né? Agora que eu tô aqui pensando da faculdade, que também foi meio que me deu destino, eu não lembrava disso. Lá em Mato Grosso, né? Você foi assaltada. Eu fui para começar a faculdade, estava hospedada na casa de uns conhecidos da minha irmã. E a gente foi numa igreja à noite, no domingo à noite. Voltando, a gente foi assaltado. Bom, e aí aqui em São Paulo também a gente invadiu um assalto, eu e o marido. A gente entrou numa farmácia que estava sendo assaltada e a gente já estava com o Lourenço pequeno e foi meio traumático, assim. Então a gente falou, vamos experimentar ir para Araguari? E aí nós fomos. Tadinha, minha mãe tá com frio. Quem conhece ela sabe que ela é friorenta. E ela resolveu gravar ali no jardim dela, que eu tô morrendo de saudade, que é lindo. Alguém traz um lenço para ela, tadinha. Vou pôr um lenço aqui. E aí então aí a gente foi para Araguari, pegamos o Lô, eu, o marido e o Lô, e decidimos, vamos fazer uma experiência de 6 meses da gente ficar trabalhando em Araguari. Aí minha mãe move céus e terras, porque ela é assim. Então ela e meu tio, e aí ela arrumou agenda para mim, agenda para Eduardo, encheu as nossas agendas de paciente. Os meus tios emprestaram um apartamento que eles tinham lá.
E fomos e foi uma delícia trabalhar lá com ela esse tempo, né? Foi muito gostoso estar junto, a gente ter esse tempinho juntas. Mas depois de um tempo que a gente estava aí também, uns 2 meses, teve um outro super assalto. Aí esse foi um dos piores. Nossa, de fato, a nossa história da meio novela mexicana, mano. Agora contando e juntando tudo junto, né? Colocando tudo junto cronologicamente. É... Mano, toca na tela aí da senhora só para melhorar a luz, que agora estourou aí e tá brancão. Aí, boa, se ajuda lá. E aí lá foi um assalto assim, a gente ia trabalhar todos os dias e meu pai chegava mais cedo da fazenda e ficava com o Lorenzo, que era neném. E aí ele ia passear e encontrar a gente no final do dia. E aí, quando ele voltando de um desses passeios com o Lô de carrinho ali, vieram 2, 3 meninos, não lembro direito, e entraram com ele. 3, né? E entraram aí na casa da minha mãe mesmo. E a minha irmã estava lá em cima, trabalhando, estudando ali no computador, e ainda achou que era brincadeira de um tio meu. Chegou aquele povo mascarado lá em cima, é um assalto, enfim. Mas foi feio, porque daí amarraram meu pai, meu irmão, Lorenzo. Nossa, a polícia pulando o portão, nós chegamos naquela confusão, né? A vizinho tendo que ligar para a polícia, que a Cintia ligou gritando ali pela janela do andar de cima da casa, enfim. Mas aí a gente entendeu em Deus, né, que era o propósito então disso tudo e que significavam esses sinais. E a gente entendeu que talvez não era questão de sair daqui de São Paulo por segurança, a gente entendeu onde Deus queria a gente. E nós entendemos, todo mundo enquanto família, que acho que ainda não era o tempo, que a gente tinha que ficar aqui e investir mais um tempo aqui em São Paulo. E aí foi quando eu decidi então fazer também minha primeira clínica. E aí saí das parcerias e sociedades que eu já tinha tido, né? E aí foi muito rápido, em um ano, né? A coisa cresceu muito. O Eduardo me chamou e falou: você sabe quanto você ganha, quanto gasta? Eu falei: não, eu sei que eu tô no verde, porque tá tudo certo aqui, eu tenho o que eu preciso e sobra dinheiro. E ele começou a me ajudar nessa parte administrativa. E aí minha mãe também começou a investir nessa parte de gestão da clínica, né, mãe? E aí conheceu 2 amigos maravilhosos que estão até hoje na nossa vida, que é o Thiago e o Marco Túlio, e eles nos ajudou muito. E aí o Eduardo também foi fazer GV, né, um curso de administração mesmo na área médica, e entrou de cabeça nisso, porque ele já era gestor de vários hospitais, UTIs, enfim. E aí ele começou a me ajudar de fato e de verdade, aí a coisa explodiu, né? Realmente cresceu muito e é onde estamos. Então, até aqui é um pouquinho da nossa história. E eu sou, de novo, não dá, gente, para fazer essa live com a minha mãe sem ter muita gratidão, sempre falando aqui para ela de como eu admiro, de como eu sou grata. E a gente gravou essa música do Dia das Mães, tem um pedaço que fala muito isso, né? Tipo, que o que eu tenho, o que eu sou aqui, a gente sabe que é por Deus, mas eu sei que Deus usou muito a minha mãe como instrumento na minha vida, para minha formação e para eu ter chegado até aqui, né? Então, muito obrigada, Mamusca. E aí, deixa eu ver, então, agora o que mais, mames? Então, o que mais? Tem alguma coisa para acrescentar aí das nossas histórias? Porque daí agora acho que a gente vai partir para as coisas de procedimentos também. Sim. Ai, fofa demais, linda. Se ajuda aí. Lembra se a gente esqueceu de alguma coisa? Mas acho que. Naime tá chegando aqui. Chamar o Lolô e a Mel. Vamos ver. Ai, maravilhosa! Vem cá, amor. Tá, já chega aí. Eles devem estar ouvindo, né, o Edu? Deixa eu chamar. Peraí, acho que a Mel dormiu. Mas espera aí que eu vou ver. Ai, pá! Oiê! Peraí. Deixa eu ver aqui. Obrigada, Jéssica. Salvei uma aqui quase. Quase. Aqui a Naime, Mel. Ó, vamos só dar um oi pra Naime.
Ai. Espera que eu vou desativar os comentários aqui, pessoal, só pra gente fazer um print. Vamos, vem cá, amor. Cadê meu pai? Tá lá também? Só um pouquinho e a mamãe dá uma mamar. Meu amor. Se consegue dar um print aí? Nossa, não! Tudo bem, acho que depois a gente printa o vídeo. Então olha lá, filho. Ah, então ótimo. Filha, olha lá, olha lá, ó. Dá tchau, agora que a gente vai entrar. Também quer mamar essa aqui. Lindeza, obrigada. Então agora, deixa eu ativar os comentários de novo, porque podem mandar perguntas. Mas a gente vai contar um pouquinho também, que eu acho que muita gente tem essa curiosidade, né? De como, por exemplo, eu abordo uma paciente como minha mãe. Então, que é uma pessoa que eu tenho a possibilidade de fazer tudo que eu quiser dermatologicamente falando. Então eu posso olhar e falar, olha, acho que a senhora precisa disso, disso, disso. Pra gente só falta um pouco de tempo juntas, né? Então isso que limita um pouco os meus cuidados com ela e ela comigo. Porque sempre que a gente se encontra tudo muito corrido e aí sobra assim, no final do congresso. Ih, foi dois. Porque ela tá mamando. Mel tá aqui, ó, gente. Não tá chutando não, meu amor. Não precisa. Filhos, né? Live de mães, tem que ter briga de Dia mães. das Mães. Então, a gente acaba se cuidando assim. É tipo, fim do congresso, a gente vê um pouquinho da família, volta pro consultório 11, meia-noite e vai fazer um pouquinho de procedimento. Então, não dá tempo de fazer tudo que gostaríamos. Se quer dar tchau pra vovó, pode dar. Mas, ó, então acho que alguns dos procedimentos que eu já fiz na minha mãe, gente, não é diferente das minhas pacientes que vêm aqui, da gente pensar no processo de envelhecimento como um todo, né, mãe? Então, assim, pensar que músculo envelhece, que a gente perde colágeno, que nossa gordurinha também vai envelhecendo, a nossa estrutura óssea a gente vai perdendo, né? Então, é trabalhar tudo isso. Acho que a diferença são as proporções em cada uma, né? Então, minha mãe tem essa questão do sangue oriental muito forte, né? Eu já tenho ele um pouco mais lavado aí. Então, minha mãe tem uma questão da pele que é mais difícil para os lasers quentes. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com os melasmas nela. Mas a gente já faz sempre botox, superior e inferior, na mames, alguns pontos de preenchimento e muito colágeno. Então, muito Sculptra, muito Skin Booster, que é de hidratação, fio de sustentação, a gente sempre faz. Dos lasers de músculo de contração, Mega Focus, Ultraformer, né? E lasers de pele também, então faz muito microagulhamento, fracionado, né? Sempre que pode aí ficar um tempinho mais. As meninas separaram foto aqui, ó, de alguns momentos da gente se fazendo o procedimento. Deixa eu pegar aqui. Ai, que linda ela! E minha mãe é uma paciente muito boa, gente, porque ela é boa de dor. Eu sei, pode vir. Sim, minha mãe também toma todos os antioxidantes, né? Então, toma colágeno, toma Linfish. Conta um pouquinho, Manda, do que a senhora toma, um pouquinho do que a senhora usa todo dia. Tomo luteína, tomo Sim. licopeno, biotina, todos os polivitamínicos todos, né? O colágeno. Tomo finasterida também, por causa do cabelo. Sim, a gente tem. Então, eu e minha mãe, a gente tem alopecia androgenética, que é o afinamento do cabelo por um histórico familiar mesmo. Então, e além de quedas, né, no meio desse caminho. E é herança mesmo. Então, a minha avó tem, a minha mãe tem, eu tenho. Então, a gente já tem que tratar, né, desde sempre. Silício, tomo também. Silício, ótimo. Ai, tem um vídeo aqui da minha mãe, que é um vídeo que a galera pira aqui no nosso Insta. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu vou até pôr ele maior, peraí. Que são dos fiozinhos PDOs lá, ó. Essa é minha mãe, ela aparece no nosso Instagram lá e todo mundo me pergunta, ai, quem que é essa paciente corajosa? Mas isso não dói, né, mãe? É um dos procedimentos que menos dolorido.
Então, são esses fiozinhos que são para colágeno, tadinho, gente. Minha mãe tem muito frio mesmo na vida. Então, por isso que ela está ali se vestindo cada vez mais. Tá frio Ó, aqui. e esse aqui já tirando os fiozinhos. E aí, acho que a gente já volta para continuar falando, mas agora acho que vamos falar de um pouco. Meu Deus, tadinha. Araguari, gente, é uma cidade que venta muito e ela tá do lado de fora, então tá muito. Ó, essa agora ela vai ficar bem quentinha. Bom, então fiozinhos PDOs. E aí, vamos mostrar também um pouquinho das coisas que minha mãe faz em mim, né, mam? Sim. Bom, a Taizinha tinha um rosto mais oval, né? Não redondo, oval, assim, mais de menininha. E aí, o que a gente foi fazendo? A gente foi fazendo muito fio silhuete, bastante, para puxar o rosto dela para cima. Fizemos muito mega fox, fizemos muito em pictures, né? Para tirar um pouco da gordurinha, assim, dessa região do rosto dela. Um pouquinho na papadinha também. Fizemos um pouco do fio PDO também, mas assim, fizemos testa, né, filha? Um pouco de Sim. PDO na testa. Fizemos o Volite também, né? Para tirar um pouquinho aqui das linhazinhas da testa, fora os botox, né? De sempre. E deixa eu ver o que mais. Acho que ácido hialurônico mesmo a gente fez um pouco também, né? Bem, porque, ó, bem essa foto aí é uma das regiões que a gente sempre faz, que é boca, né? A gente fez uns preenchimentos de boca, porque aí ela colocou o aparelho, tirou o dente de um lado, né? Aí deu uma simetria, aí a gente faz preenchimento de lábios nela. É isso. E aí, você tem o antes e depois do seu rosto, filha? Ah, então. Não consegui separar uns recentes, gente, porque é isso. A gente fala que vai fazer, mas daí é sempre meia hora antes da live que a gente tem tempo. Ó, com uma neném no colo aqui dormindo. Ai, já dormiu. Ela tá, deixa eu mostrar lá ela. Oi, gente. Ela tava com muito sono. Mas tem, ó. Tenho esse aqui. É que, gente, não tem muito como, tá vendo? Eu fico aqui em cima da foto ou a foto fica pequenininha. Mas essa sou eu alguns anos atrás. Isso aí é uma montagem que uma paciente minha até que fez, que ela pegou no próprio Instagram, de como era meu rosto. E ali nessa foto eu tô mais magra do que hoje até. Só que eu tinha esse rosto que tinha esse formato, né, mãe? E que uma flacidez também, eu já caía, já era muito pesado. O olhinho mais amendoado, mais fechadinho, né? Sim! Olha, era muito caidinho! E melhorei muito. Deixa eu ver, deixa eu tentar podicar, ó, para vocês verem um pouquinho. Mas é bom comparar o antes e comigo que estou agora. Eu sou o depois, mais original. E um pouquinho mais chonchuda aqui com a quarentena, comendo muito em casa. Mas esse tá original. Aqui são algumas das fotinhas. Essa fica muito pequenininha, né? Mas aqui Taizinha deve estar uns 8 anos mais velha e 8 anos mais bonita. Ai, obrigada, graças à minha mãe. E assim, aí muita gente pergunta, mas por que você não fez isso antes? Porque a gente não existia. Muita coisa a gente começou a fazer em mim à medida que começou a existir, né? Então, viu, assim que surgiu aqui em São Paulo, aqui no Brasil, né? Que a gente fez os primeiros cursos, eu já fui a primeira. Em Barcelona, né? Exato. Foi para os cursos lá em Barcelona. Nos lançamentos mesmo, quando ia lançar aqui no Brasil. Então, emptires, né? Porque aqui no Brasil o povo chama de emptires, mas em inglês emptires, que é esse procedimento que é de compactação de gordura, apesar da tradução ser esvaziamento do rosto, esvaziamento, né? Não, a gente não esvazia nada, a gente só compacta as gordurinhas aqui. E aí isso que dá esse formato do rosto, né? De tirar esse peso, ó, que tinha antes ali naquela foto. Deixa eu pegar outra também. Também novo, assim que minha mãe fez o primeiro curso, ela já me chamou, esse foi até minha mãe que fez. Ela falou, nossa, Taizinha, tem um procedimento maravilhoso, vamos fazer. E eu já me apaixonei, minhas pacientes sabem. E dos lasers também, né? Porque aí a gente sempre vai em curso, aprende. E isso a gente faz muito, eu e minha mãe. Tudo a gente testa na gente primeiro.
Até pra gente entender como vai ser o resultado, se vai valer a pena, como que é a dor pra gente descrever pro paciente. E isso é muito Uhum. bom, né, Amanda? Os pacientes gostam muito. Agora só tá faltando eu saber o Fotona, né, filha? Porque vocês compraram o Aê! Fotona, a pandemia começou. Foi! Então, nosso Fotona tá ali, quietinho, esperando essa pandemia passar e a gente voltar. Mas a gente já fez na senhora, né? Porque acho que antes de eu comprar, naquele primeiro encontro que a gente fez o primeiro Fotona, a gente não gostou tanto. Aí, quando surgiu esse novo agora, eu falei, minha mãe, eu gosto de testar tudo em mim e nela. Vamos nós duas juntas. E aí testamos, a gente falou, não, esse valeu a pena. E aí veio o Fotona também. Aham. Então, acho que esses são alguns dos procedimentos. Depois a gente pode fazer até um post com uma listinha deles que pediram aqui, né? Deixa eu ver aqui quem Uhum. que falou. Pedindo uma lista de tudo que a gente já fez na minha mãe. Cadê? Ai, a Tininha, a doutora Neide melhorou muito meu rosto, trouxe minha autoestima de volta. Sou fã. Eu também, Tininha, sou Ai, super fã fofinha. dela. Só olhar Obrigada, essa foto e Tininha. entender que ela já me fez bonita, já fez bem feito com meu pai. Acho que eu vou, ó, chegou um reforço aqui para pegar uma neném, gente. Eu vou passar ela aqui pro marido. Vamos ver se vai dar certo. Peraí. Oi, Lala. Ele assumiu agora a live. Ele que vai fazer live com a vovó de Dia das Mães. Te Deixa eu ver amo, aqui, meu deixa eu sentar príncipe. aqui. Ai, a mamãe. Aqui. A mamãe. É a mamãe. Você tá achando a mamãe ali mais bonita ou menos bonita? A mesma. Que bom. Papai. Naime, ela ama o Lolo. Ouviu, o Lolô já veio. Então, acho que de procedimentos a gente já falou, né? Um pouquinho do que a gente faz em nós duas. E aí, acho que agora falar um pouco de futuro, assim, né? Que a nossa expectativa aí da. Deixa eu pôr aqui sentadinho. Eu falo que uma graça de Deus muito grande é a Taizinha ter feito o dermato e ter crescido tanto e ser para mim uma bênção, porque ela está na sociedade paulistana aí fazendo muitos procedimentos, então assim, ela tem uma experiência acumulada muito grande, né? Então ela me ajuda bastante aqui nos meus casos, a gente troca muito caso, né? É muito bom, a gente está ali no meio do atendimento, precisa de uma ajuda. Eu ligo para ela, ela liga para mim e a gente se ajuda bastante. Pega assim um aconselhamento uma com a outra. A gente segue protocolos juntos, né? O ano passado a Taizinha criou um livro que vai virar até um curso de protocolos que eu peguei para mim também. Ela tem uma equipe muito grande, eles são 35, né? Então, eles conseguiram. Ela praticamente trabalhou dia e noite incansavelmente em fazer um livro de protocolos. E eu sigo esses protocolos aqui em Araguari, os mesmos que a Taizinha segue em São Paulo. Gente, deixa eu só fazer um parênteses quando minha mãe continua, porque ela é muito humilde. Então, vocês vão ficar ouvindo ela falando assim, parecendo que, tipo, eu que faço isso tudo, é ela que me ensina, gente. É que ela sempre me ensinou e sempre com exemplo dela, essa questão de humildade, não é só que ela fala isso, mas ela é o tempo todo. Mas ela que me ensina o tempo todo e isso tudo a gente fez pelo ensinamento que a senhora me deu e o apoio todo, né, que a senhora me dá sempre. Linda. Eu acho que, assim, na faixa etária que eu estou, né? Então, eu vou fazer 61. Jovem, Assim, maravilhosa. era para eu estar já meio que aposentando, mas não tô, não. Eu acho que eu Não. tô turbinada, porque é muito bom você crescer nos conhecimentos, né? E não só na área do conhecimento da dermatologia, mas na área de gestão também. Então, a gente está com uma equipe aqui de 13, né? E tem mais duas médicas, uma nutricionista, psicólogos que compõem a nossa equipe. Então, foi um crescendo, assim, depois que a gente fez o curso com o Thiago também. Foi maravilhoso, né? E junto com a Taizinha, então eu sou muito grata a Deus por poder estar vivenciando esse momento na minha vida.
Ai, eu que sou. E a gente estava falando um pouco de presente e futuro, né? E minha mãe falou uma coisa que é muito. Acontece, gente, quase todos os dias, da gente trocar a figurinha e uma ligar para outra, mandar foto uma para outra. Tô com um caso assim, mais complicado. O que que a senhora acha que eu faço? Isso é privilégio de muitos poucos, né? E Uhum. mesmo em congresso, né? Às vezes, raras vezes, eu às vezes tenho que ir em congresso sozinha. Aqui em São Paulo, né? Às vezes acontece da senhora não chegar a tempo, não poder vir, né? Então eu tenho que ir em congresso sozinho. Não rende tanto como quando eu vou com a minha mãe. Porque quando a gente vai juntas em congresso, é um bate-bola o tempo todo. Então o professor falou alguma coisa, a gente vai falar, será que se a gente fizer assim, fizer assado? Então a gente já vai crescendo juntas ali. E é muito, muito, muito bom e gratificante, mano. Uhum, é o E, privilégio. e acho que para o futuro, né, a gente tinha estruturado a nossa live bem para contar um pouco do nosso passado, contar um pouco do nosso presente e de pensar de coisas de futuro, assim. Perguntaram aqui se o Lolo estava aqui na live, né? E perguntaram se ele entende um pouco da nossa profissão. Gente, ele desde pequenininho, como eu ia para a clínica da minha mãe, ele também já vem, né? A minha clínica é aqui muito pertinho da minha casa. E aí ele vai e ele vê eu fazendo os procedimentos, enfim. E aí ele pegava, as minhas pacientes até sabem disso. Tinha um creme que fica na minha bandeja, eu tenho aquela minha bandeja com os nossos produtos manipulados. E aí tinha um creminho que você aperta por trás, assim, e a ponta dele é bem pontudinho. Então parece como se fosse uma injeção na cabecinha dele. Então ele pegava esse creme, e até hoje ele faz isso. E saía da clínica toda, as minhas pacientes sabem que isso é meio casa ali também, né? E sair aplicando nas pacientes ali na recepção, nas minhas funcionárias, e ia vir falando, vou fazer botox em você, você quer botox? Quer botox? Então, acho que sim, ele já tem uma percepção do que é a nossa profissão, né? E de que minha mãe, né? Que eu faço a mesma coisa que a minha mãe. E ele, desde a idade, ele tá com 6 anos, ele fala, já quero ser médico. Então, óbvio, né, que a gente tem que... Eu deixo ele muito livre à vontade. E a criança, ele vai passando por 1000 fases. Mas eu vou ser feliz se ele fizer também, vou apoiar, com certeza. Tem algumas perguntinhas agora. Vou aqui para as perguntas. Ai, minha sogra querida, que eu ainda nem consegui falar com ela, então parabéns, minha sogra linda, que é outra mãe na minha vida. Regina, Como beijos. conciliar a vida boa? Como conciliar a vida profissional com a maternidade? Quero ver a senhora, mãe. Como foi para a senhora? Como eu falei, né, eu fiquei uns 4 ou 5 anos só no posto no começo, para ficar bem com vocês, né? Porque já tinha sido tudo muito atribulado, muito sofrido. Depois, devagar, eu fui tomando o consultório particular, né? Mas a gente priorizava muito um tempo de qualidade, né? Não era uma coisa tão exagerada, tinha a hora certa para começar, a hora para parar, né? Não é como agora, que agora eu não tenho menino pequeno mais, né? Então agora a gente extrapola um pouco. Mas naquela época não, eu era bem disciplinado em horário, né? Eu reservava tempo mesmo para ficar com a família. E como a gente falou, tudo que era viagem de congresso era todo mundo junto, né? E a gente reservava por vários anos, a gente tirava 2 semanas do ano para ir para a Serra Negra também, né? Para o Congresso de Estudos Bíblicos e tudo. Então era um tempo muito gostoso, que a gente ficava muito juntinho, né? Ia ouvindo as músicas do Print, a ida e a volta, né? Nossa! E sim, eram 2 semanas muito especiais, e no dia a dia a gente tinha uma vida muito intensa, assim, no relacionamento de mães e filhas. Eu acho Minha que mãe eu era dessas que punha a gente para aprender um pouquinho de tudo, mas ela sempre ia nas apresentações. Quando ela não podia, ela mandava a irmã dela, o irmão, a cunhada, alguém ia para assistir a gente. Apresentação de piano, de balé, de jazz, de artes plásticas. Nossa, mas a gente fez de tudo. E eu sou muito grata, né? Hoje tem todo esse lance de estimular muito ou não a criança. Eu fui muito feliz em poder ter tido a oportunidade de fazer curso de tantas coisas. E minha mãe nos deixava muito à vontade. Assim, se a gente não gostava, então, instrumento, gente, eu aprendi bateria, flauta, piano, teclado, violão, tinha coral, né? Banda. Então, foi um pouco de tudo. E eu acho que isso traz muita riqueza na nossa bagagem, né?
E acho que minha mãe falou bem, assim, acho que pra minha parte de conciliar, como eu tô mais começo de carreira, né? Esses meus primeiros 10, 11 anos aí de carreira, eu investi muito de trabalhar muito e o tempo que eu tinha com os meus filhos era um tempo de muita qualidade, né? E aí, de 2 anos para cá, que o grupo, né, se tornou grupo, cresceu e com tudo mais estruturado, eu consigo organizar um pouco mais meus horários, eu tento ficar mais tempo com eles agora, né? Para esse tempo de qualidade ser ainda um tempo maior. E as viagens, é o que minha mãe falou. Então, a gente se permitia aí férias, né? Momentos de estar com eles e aí de quando tá total com eles, né? Então, tem sido precioso assim. E tinha mais pergunta aqui, vou só voltar. E a gente cria muitos tempos juntos, porque como a gente viaja muito, né? Sempre tem um Sim, congresso para ir, né? Em algum lugar do planeta. E aí vai todo mundo, vai eu, Edmar, a Taizinha com a família inteira, a Cíntia com a família. Então a gente viaja assim em bando, em família inteira. E aí é aquele sim. tempo, e aí o congresso geralmente são 5, no máximo 6 dias, e aí o resto a gente fica juntos, viajando, passeando, né? Então são muitas lembranças, muito tempo que a gente passa juntos de qualidade. Sim. E aí, ó, a Janine perguntou: vocês pensam em abrir curso para médicos? Então, Janine, é um pedido que, né, muita gente faz pra gente. E já tem uns 4 anos que a gente vem estruturando, porque tem tantas opções de curso e a gente queria fazer um curso diferente, um negócio realmente muito completo. E aí a gente ia lançar o nosso curso, a gente ia começar com um curso online e algumas turmas presenciais aqui em São Paulo, ano passado, antes da Mel, na verdade. Aí veio a Mel, eu dei uma freada nisso. E aí agora, final do ano passado, a gente ia começar, mas aí a gente ainda começou a ampliar um pouco mais. Então tá quase, tá saindo do forno. Acho que talvez ainda dentro da quarentena o curso, pelo menos o online, saia. A gente vai contando para vocês aí. Deixa eu ver o que Uhul! mais. E a gente está acabando o nosso tempo de live. Não sei se tem mais alguma pergunta aqui que eu não respondi, que a gente não tenha respondido, mas a gente queria agradecer muito a todos vocês. Deixa eu tirar só aqui um pouquinho. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Pronto. Aí só pra gente ter um momento sem comentários pra gente printar aqui. Dá um sorrisão, amor. Linda. Deixa eu ativar aqui de novo. Amei, muito obrigada de ter aceito o nosso convite aí para essa live. E aqui a Taritinha falando, até o nosso tempo de ir para a escola era um tempo de qualidade. Sim, nossa, a gente ia, né, falando de decorando o versículo, que foi bem essa Aham. fase, nossa, né, Tarita é uma grande amiga minha que morou com a gente um tempo e que a gente cultiva amizade aí até hoje. Manchas de acne tem jeito. Tem super jeito, nossa, muitos tratamentos, cremes e lasers. E agora, momento quarentena, né? A gente tem feito consultas online e mesmo para as crianças que têm mancha, a gente já consegue até pelas consultas online. Minha mãe também tem feito. Uhum. Ai, Tata criança. Putz, é verdade. Não separei uma foto dessa, né? Das antigas, podia ter separado. Bom, a nossa live vai cair agora a qualquer momento. Então, só queria agradecer todo mundo e a gente vai ficar com essa live salva agora no nosso IGTV e depois, pronto, depois a doutora Neide posta, concordo, Nath. Então, aí depois você vai ficar no nosso IGTV e depois a gente vai subir de novo via feed. Para queda de cabelo, Neosilexímia, gostamos dos dois. Acho que os dois se complementam muito bem. E obrigado, Pri. Feliz Dia das Mães também. Ai, vai cair. Si, quer falar alguma coisa? Lindas! E agora a gente nem falou, né? Mas agora a Si trabalha com a minha mãe também. Então a gente tá aí Aham. toda uma família unida na Dermato. Te amo, irmã. Parabéns, Feliz Dia das Mães também para minha irmã. Muito bom. Beijo, pessoal. Vou encerrar aqui então, até para ver se eu consigo pôr aqui no ao vivo, tá? Então, beijo, beijo, que tá caindo.